Acha que aquelas bifanas no pão ou aquele cozido à portuguesa que tanto o conforta são a melhor forma de manter a força à medida que os anos passam? E se eu lhe dissesse que, se calhar, a carne de porco que sempre associou a uma refeição forte pode estar, na verdade, a atrasá-lo? Existe um segredo, um alimento profundamente português, que os nossos avós já conheciam e que constrói músculo de uma forma muito mais eficaz, especialmente depois dos 60. A realidade que muitos de nós enfrentamos em silêncio é dolorosa. É a dificuldade em abrir um frasco que antes se abria sem pensar. É o receio de levantar um neto ao colo. É sentir que o corpo já não responde como a mente quer. Uma perda gradual de independência que nos assusta. Frequentemente, a resposta que nos dão é: coma mais proteína. E o nosso cérebro vai direto para um bife ou para a carne de porco. Mas o segredo não está na quantidade, mas sim na qualidade e no tipo de proteína. Neste vídeo, vamos descobrir não só qual é essa fonte de proteína quase milagrosa, mas também outros alimentos e hábitos simples que, juntos, podem revolucionar a sua força, a sua energia e a sua vitalidade. Fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente desvaloriza todos os dias, mas que pode ser a peça que falta no puzzle da sua saúde. Vamos então desvendar este grande segredo que promete mais força e vitalidade. Curiosamente, não é nada exótico nem caro. Pelo contrário, é um tesouro da nossa costa, um pilar da nossa cultura que, por vezes, esquecemos no dia a dia, reservando-o talvez para as festas dos santos populares. Estou a falar da humilde, mas poderosa sardinha. Sim, a sardinha. Sei o que pode estar a pensar. Sardinhas? Mas isso é tão simples. É precisamente na sua simplicidade que reside o seu poder extraordinário, especialmente quando a comparamos com a carne de porco. A primeira razão, e talvez a mais importante para quem quer construir ou manter a massa muscular, chama-se leucina. Pense na leucina como o interruptor que liga a fábrica de construção de músculos no nosso corpo. Sem leucina suficiente, podemos comer quilos de proteína que o nosso corpo simplesmente não a vai aproveitar eficientemente para criar músculo. A carne de porco tem leucina, é verdade. Mas a sardinha, para a mesma quantidade de calorias, oferece uma proteína de digestão mais fácil e com uma concentração deste aminoácido essencial que é absorvida de forma mais rápida e eficaz pelo corpo de um adulto mais velho. O nosso sistema digestivo, com o passar dos anos, torna-se um pouco mais lento e menos eficiente. Uma costeleta de porco pesada pode levar horas a digerir, e parte dessa proteína pode nem ser totalmente aproveitada. A sardinha, pelo contrário, é muito mais leve, e os seus nutrientes ficam disponíveis para os músculos muito mais rapidamente. Mas a vantagem não fica por aqui. A sardinha traz consigo um exército de aliados que a carne de porco simplesmente não tem. O mais famoso é o ômega 3. Já todos ouvimos falar dos seus benefícios para o coração e para o cérebro, mas o seu papel na saúde muscular é fundamental. Com a idade, o nosso corpo tende a ter mais inflamação crônica de baixo grau. Esta inflamação silenciosa é como ferrugem nas engrenagens do corpo. Impede a reparação muscular e pode até acelerar a perda de músculo, uma condição chamada sarcopenia. A carne de porco, especialmente os cortes mais gordos e os produtos processados como enchidos, pode contribuir para essa inflamação. O ômega 3 das sardinhas faz exatamente o oposto. É um anti-inflamatório natural potentíssimo. Ao reduzir a inflamação, cria o ambiente ideal para que os músculos se reparem e se fortaleçam depois de um esforço, seja uma caminhada mais longa ou simplesmente as tarefas domésticas. É como tentar construir uma casa num terreno instável e lamacento versus construí-la numa base sólida e firme. O ômega 3 ajuda a solidificar essa base. E depois há o cálcio e a vitamina D. Se os músculos são os motores do nosso corpo, os ossos são o chassi. Não adianta ter motores potentes se a estrutura que os suporta é frágil. Muitas pessoas depois dos 60 preocupam-se, e com razão, com a osteoporose. A sardinha, quando consumida com a sua espinha fininha e macia, especialmente as de conserva,
É uma das melhores fontes naturais de cálcio que existem, um cálcio que o nosso corpo absorve muito bem. E para o cálcio ser absorvido, precisa de vitamina D. Adivinhe? A sardinha está carregada de vitamina D. A carne de porco não oferece praticamente nada disto. Ao comer sardinhas regularmente, não está só a alimentar os seus músculos, está a fortalecer a estrutura óssea que os suporta, criando um sistema integrado de força e resistência. Pense nisto. Está a combater a sarcopenia e a osteoporose com uma única garfada. Como podemos, então, trazer este superalimento de volta para a nossa rotina? Esqueça a ideia de que a sardinha é só para assar no carvão uma vez por ano. Uma boa lata de sardinhas em azeite é uma refeição de emergência fantástica, nutritiva e deliciosa. Experimente esmagar 1 ou 2 sardinhas com um garfo, juntar um pouco de cebola picada, uma colher de salsa e colocar por cima de uma fatia de um bom pão alentejano. É um almoço rápido, barato e incrivelmente nutritivo. Ou que tal adicioná-las a uma salada com feijão frade, pimento e ovo cozido? Fica uma refeição completa, rica em proteína, fibra e vitaminas. Pode até desfazê-las e misturá-las num refogado para fazer um molho para uma massa integral. A versatilidade é imensa. O objetivo é pensar na sardinha não como uma exceção, mas como uma base da sua alimentação, talvez 2 a 3 vezes por semana. Trocar umas bifanas ou umas febras por uma dose de sardinhas é uma das trocas mais inteligentes que pode fazer pela sua saúde muscular a longo prazo. É um regresso às origens, à sabedoria dos nossos avós que, sem estudos científicos, já sabiam o que o mar lhes dava de melhor. Não é comida de pobre, é comida de sábios. E o sabor, o conforto daquele azeite a escorrer pelo pão, isso é um bônus que alimenta também a alma. Agora que já estabelecemos o poder das nossas sardinhas, é importante perceber que a força não vem apenas de um único alimento, por muito maravilhoso que seja. É como construir uma casa. Não basta ter os melhores tijolos. É preciso cimento, uma boa estrutura e trabalhadores qualificados. No nosso corpo, o mesmo se aplica. A forma como combinamos os alimentos e os outros hábitos que temos são o cimento que liga tudo. E isso leva-nos ao nosso segundo ponto fundamental. Nunca coma a sua proteína isolada. Os nossos músculos, para crescerem e se repararem, precisam de 2 coisas: os blocos de construção, que é a proteína, e a energia para o trabalho de construção, que vem dos hidratos de carbono. Imagine que contrata os melhores pedreiros do mundo, a proteína, mas não lhes dá eletricidade nem ferramentas, a energia. Eles vão ficar sentados sem fazer nada. Comer um peito de frango grelhado sozinho ou um bife sem acompanhamento é um erro muito comum. O corpo, na falta de uma fonte de energia fácil, pode até acabar por transformar a preciosa proteína em energia, o que é um desperdício tremendo. É aqui que entram os hidratos de carbono de qualidade. E a nossa dieta mediterrânica é riquíssima neles. Em vez de acompanhar as suas sardinhas com uma montanha de batatas fritas ou pão branco, opte por uma batata doce assada no forno com um fio de azeite e alecrim. A batata doce liberta a sua energia de forma lenta e constante, fornecendo combustível aos músculos durante mais tempo, sem causar picos de açúcar no sangue. Outra opção fantástica é o nosso grão de bico ou o feijão. Um arroz de feijão ou uma salada de grão como acompanhamento não só fornecem essa energia essencial, como também adicionam ainda mais proteína e fibra à refeição, o que nos leva diretamente ao nosso terceiro hábito: abraçar o poder das leguminosas portuguesas. Muitas vezes, quando pensamos em proteína, a nossa mente viaja apenas pelo reino animal: carne, peixe, ovos. Mas esquecemo-nos de um dos maiores tesouros da nossa terra: as leguminosas. Feijão, grão de bico, lentilhas e, claro, os nossos amados tremoços. Os tremoços não são apenas um petisco para acompanhar uma cerveja no verão. São uma pequena bomba de proteína e fibra. Ter um frasco de tremoços no frigorífico é uma estratégia genial para um lanche a meio da tarde. Em vez de ir buscar uma bolacha ou um pedaço de pão, comer um punhado de tremoços sacia,
alimenta os músculos e ainda ajuda a regular o intestino. E por que é tão importante variar as fontes de proteína e incluir estas opções vegetais? Primeiro, porque elas trazem consigo um pacote de nutrientes diferente. São ricas em fibra, que é crucial para a saúde do nosso sistema digestivo. Um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes que comemos, incluindo a proteína. Segundo, são muito mais leves para o sistema digestivo e para o planeta. Pratos como uma boa sopa de feijão, um rancho ou um caril de grão de bico são refeições completas, reconfortantes e que constroem músculo de forma muito eficaz. Se o feijão ou o grão lhe causam algum inchaço, a solução é simples e antiga: demolhar. Deixar as leguminosas em água por 12 a 24 horas, trocando a água 1 ou 2 vezes, elimina grande parte dos compostos que causam desconforto. Cozê-las com uma folha de louro ou um pedaço de alga kombu também ajuda imenso. O quarto hábito é tão importante quanto o que comemos. É quando comemos. A maioria das pessoas concentra o seu consumo de proteína na refeição da noite, com um grande bife ou um prato de peixe generoso. Durante o resto do dia, o pequeno almoço é muitas vezes um pão com manteiga e o almoço algo mais leve. Isto cria um desequilíbrio. O nosso corpo não consegue armazenar proteína. Se lhe dermos uma dose enorme de uma só vez, ele vai usar o que precisa naquele momento, e o excesso será desperdiçado ou transformado em gordura. A estratégia mais inteligente, especialmente depois dos 60, é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. É como regar uma planta. Não lhe deita um balde de água de uma vez por semana. Rega-a um pouco todos os dias. Comece o dia com uma fonte de proteína: 2 ovos mexidos, um iogurte grego natural com um punhado de nozes, ou até papas de aveia feitas com leite e sementes. Ao almoço, a sua dose de sardinhas ou um prato de leguminosas. À meio da tarde, o tal punhado de tremoços ou um queijo fresco. E ao jantar, uma porção mais modesta de peixe ou frango, ou uma sopa rica em lentilhas. Desta forma, está constantemente a fornecer aos seus músculos os tijolos de que eles precisam para se manterem e se repararem. Previne que o corpo, entre as refeições, comece a roubar proteína dos próprios músculos para obter energia. Esta distribuição ao longo do dia mantém o seu motor a trabalhar de forma constante e eficiente. Já vimos a importância de escolher as proteínas certas, como a sardinha, de as combinar com bons hidratos de carbono, de variar com as nossas leguminosas e de distribuir tudo isto ao longo do dia. Mas há um pilar final, um hábito que é tão fundamental que, se for ignorado, pode deitar por terra todo o nosso esforço. É algo que fazemos, ou deveríamos fazer, todos os dias, mas que raramente associamos à força muscular. Refiro-me a 2 elementos vitais e gratuitos: a água e o sono. Comecemos pela hidratação. Pode parecer básico, mas a sua importância é colossal. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, o desempenho muscular cai a pique. A água é o veículo que transporta os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína, para dentro das células musculares. Sem água suficiente, é como ter uma autoestrada cheia de carros, os nutrientes, mas com o trânsito completamente parado. Nada chega ao seu destino. A desidratação também torna o sangue mais espesso, o que obriga o coração a trabalhar mais, e pode levar a cãibras, dores e uma recuperação muito mais lenta. Muitas das dores nas articulações e a rigidez que atribuímos à idade podem ser, na verdade, um sinal de desidratação crônica. Com o avançar da idade, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Não sentimos tanta sede, mesmo quando o corpo precisa de líquidos. Por isso, não podemos esperar por ter a boca seca. Temos de criar o hábito de beber água ao longo do dia. Uma dica simples é ter sempre uma garrafa de água à vista, na mesa da sala ou na cozinha. Outra é começar e terminar o dia com um bom copo de água. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam. Uma sopa de legumes ao jantar é outra forma deliciosa de se hidratar. Preste atenção à cor da sua urina. Deve ser clara,
de um tom amarelo palha. Se estiver escura, é um sinal claro de que precisa de beber mais água. Pense na água como o óleo que lubrifica o motor do seu corpo. Sem ela, tudo range e acaba por avariar. E depois, temos o sono. O sono não é um tempo passivo, não é um desligar do corpo. É o período mais ativo de reparação e construção que existe. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É durante a noite que os pedreiros que alimentamos durante o dia fazem o seu trabalho mais importante. Se dormirmos mal, de forma interrompida ou poucas horas, estamos a sabotar todo o processo. Podemos comer as melhores sardinhas do mundo, mas se não dermos ao corpo o tempo de descanso necessário para usar essa proteína, o resultado será medíocre. Infelizmente, os problemas de sono são muito comuns nesta fase da vida. Mas há pequenas coisas que podemos fazer. Tente criar uma rotina. Deitar-se e levantar-se sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Evite ecrãs de telemóvel, tablet ou televisão pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul que emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro ou ouça música calma. Evite refeições pesadas e álcool perto da hora de deitar. Um banho morno também pode ajudar a relaxar o corpo e a mente. Portanto, como vê, a jornada para um corpo mais forte e resiliente depois dos 60 não se trata de encontrar uma solução mágica, mas sim de tecer uma rede de hábitos inteligentes. Não se trata de banir a carne de porco para sempre, mas sim de a colocar no seu devido lugar, como uma opção ocasional, e dar primazia a fontes de proteína mais eficientes e anti-inflamatórias como a sardinha. Trata-se de dar aos seus músculos não só os tijolos, mas também a energia dos bons hidratos e a variedade das nossas leguminosas. Trata-se de os alimentar de forma constante ao longo do dia e, crucialmente, de lhes dar a hidratação e o descanso noturno de que precisam para se reconstruírem mais fortes do que antes. Lembre-se, cada pequena mudança é uma vitória. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por trocar uma refeição por semana. Tente beber mais um copo de água amanhã. O seu corpo tem uma capacidade incrível de responder positivamente quando lhe damos as ferramentas certas, independentemente da idade no seu bilhete de identidade. A força não está apenas nos músculos, está na decisão diária de cuidar de si com carinho e sabedoria. Gostaria muito de saber a sua opinião. A sardinha já faz parte da sua rotina? Qual é a sua forma preferida de a comer? Ou talvez tenha uma receita de família com feijão ou grão que queira partilhar? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu adoro ler e aprender com as vossas histórias e experiências. Se este vídeo lhe foi útil e lhe trouxe alguma ideia nova, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para vivermos esta fase da vida com mais saúde, alegria e, claro, muita força. Cuide de si. A vida depois dos 60 pode e deve ser vivida em pleno. Um grande abraço e até o próximo vídeo.